Teremos hoje a exposição doutrinária da nossa querida irmã Laura Cunha, que vem nos prestigiar lá no Centro Espírita Allan Kardec de Imbituba, com o tema Como Viver Bem. A inveja. Que também é um aprendizado de como aprender a viver melhor. Seja muito bem-vinda, irmã. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a esta Casa Espírita. Então vamos neste momento, abrir a nossa mente, o nosso coração para a reflexão e o aprendizado de hoje. E que possamos, com esse aprendizado, nos fortalecermos e seguirmos adiante nessa nossa caminhada, fazendo o nosso melhor. Que é para isso que aqui estamos, para aprender a melhorar e seguir nesse caminho da vida. Então, eu trouxe hoje o tema, eu troquei o tema, até porque esse, ele condiz mais com a data de hoje, a inveja. Mas a inveja, aí no Centro Espírita, ele falar sobre inveja, parece que não tem nada a ver. Mas a inveja é uma das dores da alma, que está tão bem esclarecido nesse livro. O livro Francisco do Espírito Santo Neto, ditado por Hamed. E aqui ele nos traz várias questões que são as nossas dores da alma. E se nós estamos aqui, nessa encarnação, para aprender, precisamos aprender sobre tudo aquilo que nos prejudica e nos faz mal. E por isso Jesus esteve aqui entre nós, nos ensinando a fazer a nossa parte. Ajuda-te que o céu te ajudará. Conhecereis a verdade vos libertará. Mas o que é esse ajuda-te? É agir, é fazer a minha parte. E que verdade é essa? É a verdade que eu tenho que encontrar. Ninguém vai me dizer, eu tenho que encontrar essa verdade. E cada vez que nós vamos numa casa espírita, num templo religioso, seja ele qual for, vai sendo plantada uma sementinha. E aos poucos, exercitando a paciência, nós vamos deixando aquela sementinha crescer, até no momento que aquilo faz sentido para nós. E isso nos auxilia e nós nos transformamos, que é um dos nossos objetivos, de nos transformarmos nessa caminhada. E a inveja foi uma das questões que colocaram Jesus naquela situação, lá naquele martírio, há 2025 anos atrás. A inveja, o orgulho, o medo, o ciúme, que fizeram com que o Mestre passasse por toda aquela situação e que nos deixou como forma de aprendizado. O aprendizado da humildade, da resignação, da não violência, do controle mental e emocional. Tudo isso ele nos ensinou. E é tão verdade que até hoje todos nós falamos, pensamos e refletimos sobre isso. Então, nós precisamos fazer a nossa parte, promovendo a autotransformação, a tão falada reforma íntima. Mas como é que a gente faz isso? Aprendendo, ouvindo, refletindo. E a inveja é algo que está dentro de nós e nós nem percebemos, nem sabemos, como nós vamos ver aqui, nessa leitura. Mas o que são mesmo as dores da alma? Então eu vou falar rapidamente aqui sobre o que ele coloca nesse livro como as dores da alma. A crueldade, o orgulho, a irresponsabilidade, a crítica, a ilusão, o medo, a preocupação, o vício, a solidão, a culpa, a mágoa, o egoísmo, a baixa autoestima, rigidez, ansiedade, perda, insegurança, repressão, depressão, dependência e inveja. Quanta coisa, Quanta coisa nós carregamos dentro de nós e não percebemos.
E tudo isso está dentro de nós, no nosso psiquismo, tudo junto e misturado. Então, a importância do autoconhecimento, da reforma íntima, para lidarmos com estas questões no nosso dia a dia, né? Então, é muito importante estarmos aqui, mas ao sairmos daqui, nós colocamos em prática aquilo que a gente aprendeu. Se sim, muito bem, estamos no caminho certo. Se não, precisamos abrir o nosso coração, a nossa mente, para que possamos despertar nesse sentido. Senão, estaremos perdendo tempo. Não perdendo tempo, porque em algum momento isso vai agir e reagir dentro de nós, né? Em algum momento, aquela sementinha vai crescer e vai despertar. Então, a importância de estarmos sempre nessa busca, não só aqui nas palestras, mas também nos grupos de estudo, que é onde debatemos mais profundamente, tiramos a nossa dúvida e vamos nos fortalecendo através do conhecimento nesta fé, que é conhecimento. Então, vamos lá. A inveja. A inveja sempre foi uma emoção sutilmente disfarçada em nossa sociedade, assumindo aspectos ignorados pela própria criatura humana. Então, muitas vezes ela está dentro de nós e nós não percebemos. As atitudes de rivalidade, antagonismo e hostilidade dissimulam muito bem a inveja, ou seja, a própria prepotência da competição, que tem como origem todo um século de antigas frustrações e fracassos não resolvidos e interiorizados. Então, se nós temos essa tendência de rivalidade e hostilidade dentro de nós ainda, vamos prestar atenção. Por trás disso está uma inveja dissimulada que nós não conseguimos perceber. O invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão, sempre armado e alerta contra tudo e contra todos, né? Então, olha onde pode estar uma situação de inveja também. Quando estamos muito irritados, né, desconfiados, é porque não temos aquela segurança dentro de nós, aquela força necessária na nossa vida. Faz o gênero de superior quando em realidade se sente inferiorizado. Por isso, quase sempre deixa transparecer um ar de sarcasmo e ironia em seu olhar para ocultar dos outros seu precário contato com a felicidade. Então, olha o que precisamos estar atento dentro de nós. Tudo isso são situações, né, que precisamos olhar, ter essa coragem, esse despertar no nosso dia a dia, em todas as horas, em todos os minutos, segundos e nanosegundos da nossa vida. Não podemos mais perder tempo. É constantemente estarmos conscientes dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, daquilo que a gente faz, né, e diz. Então, a importância desse autocontrole, essa autoobservação. Só assim a gente vai identificar uma situação dessa. E queremos tanto a felicidade, né? E ela está dentro de nós, exatamente em lidarmos com essas questões, em superarmos e transformarmos essas questões dentro de nós, que é a paz de espírito. E nós, muitas vezes, achamos que somos infelizes, que não temos felicidade. Só estarmos aqui, caminhando, vendo, ouvindo, respirando, já é uma felicidade. Estar vivendo neste momento já é uma felicidade. Nós somos felizes e não sabemos. A alegria já é diferente, são momentos. Ao adquirir alguma coisa, a gente se sente alegre, mas daqui a pouco aquilo passa. Mas a felicidade, ela pode ser cultivada dentro de nós através do conhecimento. Acreditamos que, apesar da inveja e o ciúme possuírem definições diferentes, quase sempre não são diferenciados ou corretamente percebidos por nós. As convenções religiosas nos ensinaram que jamais deveríamos sentir inveja pelo fato de ela se encontrar ligada à ganância e à cobiça dos bens alheios, né? Então, sempre ouvimos falar que a inveja é um pecado, né? Então, a gente sempre acha
que inveja é só desejar o que o outro tem. Mas a gente percebendo com essa leitura, com essa reflexão, que é muito mais do que isso. É algo que está dentro de nós que precisa ser modificado, transformado. Em relação ao ciúme, os padrões estabelecem que ele estaria exclusivamente ligado ao amor. E por isso que passamos a acreditar que ele é aceitável e perfeitamente admissível em nossas atitudes pessoais. Então, muitas dessas questões, para nós, são como, é algo normal, ter ciúme é normal. Mas não é normal, não. Muitas vezes é um grande desafio e uma grande dificuldade na nossa vida. Analisando as origens atávicas e inatas da evolução humana, podemos afirmar que a emoção da inveja não é uma necessidade aprendida, não foi adquirida por experiência, nem por força da socialização, mas é uma reação instintiva e natural, comum a qualquer criatura do reino animal. Então, é um instinto nosso. Nós não aprendemos com ninguém, não vem da genética. Minha família pode não ter ninguém invejoso, mas eu posso ser uma invejosa. Minha família pode ser invejosa e eu não ser. Né? Como a gente entende aqui. E é interessante saber que é um instinto nosso e que a gente não aprendeu. Se é um instinto, precisamos reforçar a nossa atenção e o nosso cuidado com relação a isso. O agrado e carinho a um cão pode provocar agressividade e irritação em outro por despeito. Nos adultos, essas manifestações podem ser disfarçadas e transformadas em atos simulados de menosprezo ou de indiferença. Já as crianças, por serem ingênuas e naturais, mordem, batem, empurram, choram e agridem. É o instinto delas, elas ainda não têm aquela consciência plena. Estão sendo educadas, né? E a gente vê um animal, quem tem mais de um, né? Faz carinho no outro, vem, corre, empurra e sobe em cima. A gente vê, é um instinto animal. Como já passamos pelo reino animal, esse instinto está ainda dentro de nós. E está aqui disfarçado sob diversas formas, né? A inveja entre irmãos é perfeitamente normal. Em muitas ocasiões, ela surge com a chegada do irmão recém-nascido, que passa a obter no ambiente familiar toda a atenção e carinho. Ela vem à tona também nas comparações de toda espécie, feita pelos amigos e parentes sobre a aparência física privilegiada de um deles. Muitas vezes a inveja manifesta-se em razão da forma de tratamento e relacionamento entre pais e filhos. Então a gente vê muito isso também, né? Os cuidados que os pais têm que ter para dar atenção igual para os filhos. E não deixar transparecer, eu gosto mais desse ou daquele. E às vezes é algo natural os pais puxarem mais por um do que por outro. Então, o cuidado que nós devemos ter, porque isso vai refletir na vida dessa criança como adulto, né? Nessa forma aqui de insegurança, infelicidade, de inveja, de ciúme. E por mais que os pais se esforcem para tratá-los com igualdade, não o conseguem. Pois cada criança é uma alma completamente diferente da outra. Em vista disso, o modo de tratar é consequentemente desigual e nem poderia ser de outra maneira, mas os filhos se sentem indignados com isso. Então, nós sabemos que somos seres únicos, individuais, independentes. Todos nós somos diferentes, ninguém nasceu igual. Viemos do mesmo ponto de partida, mas todos somos únicos e independentes. Então, criar os filhos todos de forma igual, muitas vezes é um erro, porque nós pais temos que estar atentos às diferenças entre os nossos filhos, para guiá-los com toda a segurança e tranquilidade. Mas, antigamente, não se sabia dessas coisas, né? Então, era chinelada para todo mundo de forma igual, né? Ou uma bala para todo mundo de forma igual, né? A gente não tinha essa noção, esse conhecimento que temos hoje, graças a Deus. Com a evolução, né? Já conseguimos perceber e começar a criar, né? Uma humanidade um pouco diferente, deixar esse legado para os nossos filhos. A emoção da inveja no adulto é produto das atitudes internas de indivíduos
de idade psicológica bem inferior à idade cronológica, os quais, embora ocupem corpos desenvolvidos, são verdadeiras almas de crianças mimadas, impotentes e inseguras, que querem chamar a atenção dos maiores no lar. Então, toda essa bagagem que a gente vai trazendo da infância, de ciúme, de não ser compreendido pelos pais, pelos parentes, vão sendo criadas, vão se alimentando dentro de nós e vão se transformando em todas essas patologias de medo, ciúme, inveja, insegurança e nos atrasa nessa nossa caminhada. Então, a importância do autoconhecimento por isso, para que possamos lidar com essa situação da melhor forma e com isso nos libertarmos e sermos verdadeiramente felizes. Todo esse livro aqui está baseado no Evangelho, em algumas perguntas dos livros dos Espíritos. O mestre de Lyon interroga as vozes do céu, e essa é a questão 801, 811 e 811A. Será possível e já terá existido a igualdade absoluta das riquezas? E elas, com muita sabedoria, informam. Há, no entanto, homens que julgam ser esse o remédio aos males da sociedade. São sistemáticos, esses tais, ou ambiciosos, cheios de inveja. A necessidade de poder e desprestígio desmedidos que encontramos em inúmeros homens públicos nas áreas religiosas, política, profissional, esportiva, filantrópica, de lazer e outras tantas, deriva de uma aspiração de dominar ou de um sentimento de onipotência com que tentam contrabalançar emocionalmente o complexo de inferioridade que desenvolveram na fase infantil. Então, olha só, né, quanta situação a gente carrega nessa nossa fase infantil, né? Tudo isso vai desabrochar lá na vida adulta. Encontramos esses indivíduos aos quais os espíritos se reportam na questão acima, nas lutas partidárias, né? Sem ideais alicerçados na busca sincera de uma sociedade verdadeiramente equânime e feliz. Procuram, na realidade, compensar suas emoções de inveja, mal elaboradas e guardadas desde a infância, difícil e carente, vivida no mesmo ambiente de indivíduos ricos e prósperos. Tanto é verdade que a maioria desses defensores, quando alcança os cumes sociais e do poder, esquece-se completamente das suas propostas de justiça e de igualdade. E tudo isso nós vimos ao nosso redor, né? Temos inúmeros exemplos, né, que devemos observar e tirar o que for melhor para nós, aquilo que não for bom, né, examinar e fazer de forma diferente. Eis alguns sintomas interiorizados da inveja que podemos considerar como dissimulados e negados. Perseguições gratuitas e acusações sem lógicas ou fantasiadas, um dos sintomas. Inclinações superlativas à elegância e ao refinamento, com aversão à grosseria. Insatisfação permanente, nunca se contentando com nada. Então, aquele que nunca está contente, cuidado. Vamos observar o que está verdadeiramente faltando. E hoje nós temos à nossa disposição inúmeros recursos. Temos na Casa Espírita o atendimento fraterno, em outras religiões também, a conversa com os líderes religiosos. Tem a própria internet aí hoje com inúmeros cursos, inúmeras situações que as pessoas podem, né, se identificar em alguma delas, estudar, verificar. Temos inúmeras terapias hoje aí, né, a própria medicina, a tecnologia está para nos auxiliar. Então não podemos dizer que não temos os recursos necessários para mudarmos todas essas questões dentro de nós. Tudo tem um jeito, mas basta apenas um pouco de boa vontade, como nos ensinam os espíritos superiores, né? Quando Kardec lhes pergunta se o homem, por seu próprio esforço e vontade, pode se corrigir e se transformar, e eles respondem que basta apenas um pouco de boa vontade. Nem falaram muita vontade, um pouco de boa vontade. Manifestação de temperamento teatral e pedantismo nas atitudes, elogios afetados e amores declarados exageradamente, animação competitiva que leva às raias da agressividade,
Olhe, onde está escondida a inveja? E nós jamais imaginaríamos, né, numa questão dessa. Por isso a importância de conhecermos. O caráter invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua à originalidade e criação dos outros e, como consequência lógica, a frustração. Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em evolução. Então, tudo isso nos atrasa e faz com que soframos mais. E se nós queremos ser felizes, precisamos mudar, porque magia não existe. Né? Então, a gente quer que as coisas mudem de uma hora para outra. Eu vou na casa espírita, eu vou tomar um passo, assistir a palestra, eu saio de lá outro. Realmente, a gente sai outro. Mas chegando lá fora, continuamos a fazer tudo da mesma forma, do mesmo jeito, daqui a pouco, né? Questão de horas, talvez, já estamos de novo daquela forma. Então, é preciso mudarmos verdadeiramente para vermos essas mudanças dentro de nós. Se tivermos o hábito de investigar nossos comportamentos autodestrutivos e fizermos uma análise desses antecedentes históricos em nossa vida, poderemos cada vez mais compreender o porquê de permanecermos presos em certas áreas prejudiciais à nossa alegria de viver. Então, observar os nossos comportamentos, né? Fazermos aquele nosso momento de prece, de oração, voltarmos lá na nossa infância, o nosso pai, a nossa mãe, algum parente difícil, fazer uma compreensão lógica, a nível racional, como nos ensina a doutrina, essa fé raciocinada. Compreender que se os nossos pais não fizeram mais é melhor, é porque não sabiam ou podiam. Eles tinham suas limitações. Compreender isso e nos libertarmos. Né? Muitas vezes a gente fica, meu pai era assim, minha mãe era assim. Mas quantas coisas boas eles fizeram por nós. Vamos focar nas coisas boas. Com isso a gente vai eliminando essa carência, essa insegurança, essa frustração dentro de nós. E com isso nós mudamos e nos libertamos. É um trabalho que exige coragem de olhar para dentro de nós. E com isso a gente se liberta. E é algo indescritível, que vale muito a pena. Esses comportamentos infelizes a que nos referimos não são apenas as atitudes evidentemente desastrosas, mas os diminutos atos cotidianos que podem passar como aceitáveis e completamente admissíveis. Então, muitas coisas dessas são aceitáveis e admissíveis. A pessoa ficou nervosa, alguém me provocou. Não, eu sou responsável pelos meus atos, mas a gente sempre coloca a culpa no outro. Eu reagi, eu perdi a cabeça porque me provocou. Não. Jesus nos ensinou, olhem todo aquele martírio, preso, humilhado, sendo ali maltratado, sofrendo dores atrozes. Ele olhava com amor para as criaturas. Em nenhum momento ele se desesperou, gritou. Nenhum momento. Então, esse é o exemplo. Costumamos ouvir, né, que Jesus veio nos salvar. Não, ele veio nos mostrar como nós podemos nos salvar, através do seu exemplo. É isso que nós precisamos ter na nossa mente. Muitos indivíduos não se preocupam em estudar as raízes dos seus comportamentos rotineiros, porque acreditam que para assumir a responsabilidade da renovação íntima, precisariam despender um enorme sacrifício. Sendo assim, preferem permanecer apegados aos antigos costumes, utilizando-se dos preconceitos e de crenças distorcidas, sem se darem conta de que estes são as matizes de seus pontos vulneráveis. Para afastar todo e qualquer anseio de transformação interior, utilizam-se de um processo psicológico denominado racionalização, artifício criado para desviar a atenção dos verdadeiros motivos das atitudes e ações para se verem livres das crises de consciência, procurando assim justificar os fatos inadequados da sua vida. Aquilo que eu falei, colocar a culpa no outro, naquela situação, naquele ambiente, né, em tudo aquilo que ocorreu, não assumir a sua responsabilidade. Somente alteraremos nossos atos e atitudes doentios quando tomarmos plena consciência de que são eles as raízes de nossas perturbações emocionais
e dos inúteis desgastes energéticos. É examinando nosso dia a dia, à luz das escolhas que fizemos ou que deixamos de fazer, é que veremos com clareza que somos, na atualidade, a soma integral de nossas opções diante da vida. O que eu falei há pouco, né? Nós somos aquilo que nós pensamos, vivemos e fazemos. Os indivíduos que possuem o hábito da crítica destrutiva estão, em verdade, dissimulando outras emoções, talvez a inveja ou mesmo o despeito. Existem posturas efetuadas tão costumeiramente e que se tornam tão imperceptíveis que poderiam denominá-las atitudes crônicas, né? E a gente vê muitas situações dessas, e as pessoas acham que agindo assim estão fazendo bem. Não, quando na verdade é algo que precisa ser corrigido dentro dela. A inveja é definida como sendo o desejo de possuir e de ser o que os outros são, podendo tornar-se uma atitude crônica na vida de uma criatura. É uma forma de cobiça, um desgosto em face da constatação da felicidade e superioridade de outra. Então, nós sabemos, né, que cada um aqui está num estágio evolutivo. Estamos no meio que precisamos estar. Então, se eu não estou tão feliz assim, eu não preciso ficar com raiva ou com inveja, porque outro irmão está feliz. Daqui a pouco, essa outra pessoa também vai passar por momentos não tão felizes assim. Então, a gente precisa compreender que tudo são momentos e são grandes aprendizados. E como dizia Chico, né, tudo passa. Então, com essa compreensão, nós vamos melhorando esse aspecto da nossa vida. Observar a criatura sendo, tendo, criando e realizando provoca uma espécie de dor do invejoso por ele não ser, não ter, não criar e não realizar. A inveja leva, por consequência, a maledicência, que tem por base ressaltar os equívocos e difamar. Assim é a estratégia do depreciador. Se eu não posso subir, tento rebaixar os outros. Assim compenso o meu complexo de inferioridade. Então, se nós achamos que temos esse complexo de inferioridade, cuidado, vamos tratar disso o mais rápido possível. E a inveja nasce quase sempre por nos compararmos constantemente com os outros. A comparação também provoca essa inveja. Nessa comparação, o homem desconhece o fato da sua singularidade, possuidor de expressões íntimas completamente diferentes dos outros seres. É verdade, porém, que possuímos algumas semelhanças e características comuns com outros homens, mas em essência, somos almas criadas em diferentes épocas pelas mãos do Criador. Somos almas criadas em diferentes épocas pelas mãos do Criador. Achei isso tão lindo, né? E tão esclarecedor, por isso tanta diferença entre nós. Por isso precisamos compreender, aceitar e viver bem com todas as diferenças. A normalidade, sobrenaturalidade e paranormalidade são, de fato, catalogações de incompreensão humana, alicerçadas sobre as chamadas comparações. Olha o perigo, né, que é se comparar. A ausência do amadurecimento espiritual faz com que rotulemos de forma humilhante e pretensiosa os credos religiosos, a heterogeneidade das raças, os costumes de determinados povos, as tendências sexuais diferentes, os movimentos sociais inovadores, as decisões, o comportamento, o sucesso dos outros e muitas outras coisas. Tudo isso ocorre porque não conseguimos digerir com ponderação a grandeza do processo evolutivo agindo de forma diversificada sobre as leis da natureza. O extraordinário educador Rivaio questiona os mensageiros do amor. Isso aqui está na questão 975 do Livro dos Espíritos. Os espíritos inferiores compreendem a felicidade do justo e eles respondem com notável orientação. Isso lhes é um suplício, porque compreendem que estão dela privados por sua culpa. A inveja é o extremo oposto da admiração. É uma ferramenta cômoda que usamos sempre que não queremos assumir a responsabilidade da nossa vida. Olha só, quando não queremos assumir a responsabilidade da nossa vida. Ela nos faz censurar e apontar as supostas falhas das pessoas, distraindo-nos a mente do necessário desenvolvimento
de nossas potencialidades interiores. Em vez de nos esforçarmos para crescer e progredir, denegrimos os outros para compensar nossa indolência e ociosidade. Olha do que somos capazes, né? Não há nada a nos censurar por apreciarmos os feitos das pessoas e ou por a eles aspirarmos. O único problema é que não podemos nos comparar e querer tomar como modelo o padrão vivenciado do outro. A inveja e a censura nascem da autorrejeição que fazemos conosco, justamente por não acreditarmos em nossos potenciais evolutivos e por procurarmos fora de nós as explicações de como deveremos sentir, pensar, falar e agir, ora dando uma importância desmedida a outros, ora tentando convencê-los a todo custo das nossas verdades. Então, olha só, né? Observando por tudo que foi lido aqui, né, refletido, eu acho que todos nós somos invejosos, né? Porque todos nós temos alguma situação dessa aqui. E não há nenhuma vergonha admitir. É coragem de admitir e, com isso, se transformar. Então, a partir do momento que eu conheço, que eu olho, eu consigo transformar. Então, essa era a nossa reflexão de hoje, né? Que possamos colocá-la no nosso coração e colocá-la em prática. Só assim valeu a pena ter saído dos nossos lares e estarmos aqui ouvindo essa reflexão. E com isso seremos os maiores beneficiados e teremos a tão felicidade, a tão desejada felicidade. Uma boa tarde a todos. Boa tarde.